Emerson da Cruz Inácio é professor associado da Universidade de São Paulo desde 2006 e bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É autor da Herança Invisível, Ecos da Literatura Viva na Poesia de Alberto, é coautor de Retratos do Brasil Homossexual e autor de vários artigos e ensaios publicados em revistas brasileiras e estrangeiras. É membro da linha Intersexualidades do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza. Watinta Bafazi, Watintim Bogoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Emerson, bem-vindo, como está? Estou bem. Vamos falar de literatura e sexualidade. Qual é o papel da literatura na construção do género? Bom, a gente pode sempre imaginar que, diferentemente de uma concepção muito do século XIX e que foi vigente no século XX até não faz muito tempo, né? A literatura era uma formadora. Nesse sentido, né, a literatura deveria veicular aqueles saberes assim, né, que as mulheres deveriam saber, deveriam, né, aprender a ser a esposa, aprender a ser a boa filha, a boa mãe, coisa do tipo. Quer dizer, aos homens também cabia, melhor dizendo, nessa apreensão do texto literário, retirar disso percepções sobre o que seria ser um homem com H grande, né, um homem no sentido mais da questão nobre, até que o termo nobre e honrosa que o termo assumia. Nessa virada dos anos 50, 60 para frente, né, esse papel da literatura muda. E aí a gente pode pensar num caráter deformador, né, num caráter deformador que a literatura passa a também cumprir. E nesse ponto aí, não é desensinar os maus hábitos, né, ou aqueles hábitos sedimentados que nós tínhamos, inclusive, sobre gênero. A Fada do Lar, visitada por tantos autores, né, e autoras, sendo substituído, por exemplo, por uma mulher que deseja para si liberdade, direito de ser, possibilidade de estar onde quiser. A gente vê muito isso, por exemplo, nas personagens de Clarice. Embora a Clarice não tenha se assumido, não tenha feito seu outing, né, como autora de uma literatura diversa, feminista ou de gênero, mas, em contrapartida, sempre trouxe personagens femininas que vão exercitando esse seu direito de liberdade, seu direito de ser, seu direito de sair das normas impostas por um modelo de família burguês. Nesse sentido, né, a relação da literatura com o gênero é meio de desestabilizar essas formações de gênero, de identidade, de sexualidade que nós comumente vemos. De certa maneira, mesmo aqueles textos mais clássicos, em que os papéis são muito definidos, as relações de gênero estão muito definidas, são textos que, por exemplo, nos provocam a deslê-los, né? Ou lê-los a contrapelo, né? Ou lê-los a partir de um outro matiz. Então, e no caso do homem, qual é o papel do homem na literatura? Bom, e aí a gente pode pegar essa pergunta por vários caminhos, e aqui eu vou escolher alguns deles. Eu sempre faço em sala de aula, né? E eu gosto sempre de dizer que antes de ser um pesquisador, eu sou professor e vou ser sempre professor e gosto de ser professor, né? Não que as coisas se excluam, né? Mas eu sou um profissional de sala de aula, ou da sala de aula. Sempre pergunto aos meus alunos, quando começamos uns semestres, né? Quantos autores e quantas autoras de literatura? Aí vira uma confusão, né? Um brainstorm absurdo, por quê? E quando eu insisto no quesito e autoras, e faço essa ênfase no marcador de gênero, autoras. Maria Velha da Costa, da Portuguesa. Clarice. E a coisa não chega, por exemplo, a completar os 10 dedos das mãos. Ou seja, a partir dessa provocação, eu quero levar os meus alunos a compreenderem que a literatura, tal qual nós a conhecemos, ela foi composta por homens. Durante boa parte da história da leitura, foi uma experiência dedicada aos homens, pensada para os homens, pelos homens, e para formar, e para, de certa maneira, confirmar determinados universos que eram só compartilháveis pelos homens. E é preciso não esquecer que muitos dos escritores homens eram, na realidade, pseudónimos de mulheres que escreviam como homens. No Brasil, por exemplo, numa situação como essa que você acaba de apresentar,
Eu tenho um universo, sei lá, de umas 6 ou 7 autoras do romantismo brasileiro, autoras que assinavam como autores. Só foram agora, nos últimos 30, 40 anos, a partir do trabalho de umas colegas pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina, que foram, afinal, descobrir quem estava por trás desses pseudônimos. E aí sempre bom lembrar que, desde a literatura medieval, nós temos uma literatura feita para a formação masculina, né? A arte de cavalgar, boa cavalariça, boa andança, enfim, tem várias traduções, né, desse título, e que se ensina, né, ao homem a nobreza. Se ensina ao homem como ser o cavaleiro, né, como ser gentil com as damas, de como se comportar, de como ser, né, esse homem com H grande, com H maiúsculo, de quem eu falava ainda há pouco. O grande problema disso tudo, né, que lendo a partir dos nossos pontos de vista contemporâneos, é que nós temos uma reafirmação de determinados valores muito identificados hoje com uma expressão que é muito comum, né, nas falas dos LGBTQ e das mulheres também, que é tão propagada a masculinidade tóxica, né? Que é um determinado modelo de masculinidade que está sempre solapando aquilo que não é o masculino, aquilo que não representa, que não conforma as concepções masculinas de mundo. E por falar nisso, existe alguma diferença na forma como se olha para um homossexual na literatura e a forma como é encarado esse mesmo homossexual num contexto social? Bom, eu acho que já houve muita diferença, né? Porque no campo da arte sempre nos foi permitido sermos os outros. E aí, esse outro olhado com exotismo, esse outro olhado com uma certa condescendência, esse espaço do homossexual, como o espaço também do negro, como o espaço das pessoas de outras nacionalidades, na literatura, em alguns casos, eram figuras até bem-vindas. O que se permitia a esses seres, né, a essas identidades, a esses indivíduos... Mas era quase um expoente de liberdade. Sim. Fora da literatura, a gente imaginar que, tanto em Portugal quanto no Brasil, nos últimos 20 anos, que nós fomos ter leis que efetivamente passaram a garantir às pessoas LGBT algum tipo de proteção. Então, sempre houve uma espécie de ruptura, de desfazimento entre aquilo que o universo estético efetivamente representava, e muitas vezes esse universo estético também representava a homofobia, também representava a lesbofobia, a transfobia, coisa e tal, e o outro universo, que era o universo do real, onde as pessoas sequer poderiam aparecer ou se colocar como tal. Há um episódio português muito interessante, né, lá da anos 20, né, que é a queima dos livros, né, aí em Portugal, ali em 1922, 1923, a Liga dos Estudantes, encabeçada por Marcelo Caetano, dentre outras pessoas, que vai fazer uma espécie de patrulha pelas grandes livrarias, tanto de Lisboa quanto do Porto, porque sabia que na Lelo, nas livrarias de Lisboa, etc., eram lugares também de encontro de pessoas homossexuais, sobretudo homens. E, a partir daí, é feita uma espécie de índex de todos os autores e autoras gays, e os livros vão todos, gays e feministas também, à altura, né? E os livros vão todos sendo deitados às fogueiras que vão sendo realizadas em praça pública por essa Liga dos Estudantes, de onde se presume que nem no campo estético, em determinados momentos, as experiências de diferença foram admitidas. Então precisamos de redesenhar o corpo na literatura? Precisamos. Sobretudo porque a literatura sempre foi o reflexo mais perfeito, né, do corpo que pensa. E esse corpo que pensa é o corpo do intelecto, é o corpo desprovido da sexualidade, também é o corpo desprovido de raça, também um corpo desprovido de prazer. E na medida em que a literatura, sobretudo a mais contemporânea, dos últimos 40, 50 anos para cá, vai dando, digamos assim, espaço para um corpo que sente, ela vai também tirando dos formatos esse corpo encapsulado, né? Ou, para usar uma expressão de uma poeta portuguesa, da Luísa Neto Jorge, né? Tirar o corpo do estado de sítio, né? Os corpos sitiados, que também é um verso de um poeta do Porto, do Eugênio de Andrade. Permitir ao corpo sair do seu estado de sítio, do seu estado de cápsula, do seu estado de compartimentalização. Eu acho que cabe também aos leitores, porque a gente também joga o peso todo no texto literário, mas cabe aos leitores procederem a essa atitude, né, de permitir que esse corpo que é representado pela literatura insurja também no real,
que não seja um corpo que pertence apenas à ficção, que pertence apenas ao campo estético, enfim. Que literatura aconselha a quem vai ouvir este podcast para começar precisamente, se quisermos, por essa desconstrução de um corpo antigo e começar a construir um novo? Olha, são muitos os exemplos. Eu vou dar alguns acessíveis. Há na literatura brasileira contemporânea autoras e autores, dentre os quais eu chamo a atenção para uma autora negra, já um tanto quanto conhecida em Portugal, que é Conceição Evaristo, né? Que é esse lugar do corpo feminino negro, né? Esse corpo dupla, tripla, quadruplamente marcado pela diferença. Um outro autor brasileiro também, Marcelino Freire, cuja obra já é bastante extensa, não sei se já está publicado em Portugal, mas enfim, que fazer aí se aproximar de várias experiências de estranheza, digamos assim. É o corpo das bichas mais pobres, das lésbicas mais pobres, são corpos negros, são corpos, né, que estão sendo continuamente solapados, né, e experiências absurdas múltiplas, né, a que esses corpos são submetidos continuamente. Muito recente, esse é um texto de 2017, por aí, chama-se O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, que aí já é uma outra ambiência, né? São um conjunto de contos que podem ser lidos como contos, podem ser lidos como capítulos de um romance, e é o corpo periférico mesmo, né? E aí uma linguagem baseada nos socioletos das favelas cariocas, os processos de exclusão e de pobreza. E o interessante é que são corpos em conflito, né? É o poder público impedindo que esse corpo frequente as praias, é o poder público impondo a fome, né? As condições que vão gerar fome, que vão gerar exclusão. E ainda assim os corpos querem fluir. Na literatura portuguesa, eu acho que é algo incontornável nos últimos anos, a leitura de novas cartas portuguesas, né? Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno. Uma edição que, inclusive, foi feita aí na universidade pelas colegas Ana Luísa Amaral e Marinella, dentre outras. A leitura do Alberto, que é um corpo muito anos 70, mas é um corpo que se pretendia ainda revolucionário, né? Um corpo que queria sair daquelas normas todas que lhes foram impostas pelo salazarismo e pelos regimes ditatoriais. Acho que desler o Eugênio de Andrade, não é? Eu acho que o Eugênio é interessantíssimo porque eu já fiz um grupo de estudos uns anos atrás só com o Eugênio e não tinha referenciais de gênero, toda desprovida de referenciais, de marcadores de gêneros, quais fossem, né? E talvez ler o Eugênio por um viés de uma dicção homoerótica ou de um desejo dos homens por outros homens, ou mesmo das mulheres por outras mulheres. Por que não? Por que nós temos que ler um poeta do gênero masculino, ler a sua poesia na dicção masculina também? A gente pode fazer o contrário, né? A poesia, em particular, é um espaço em que as potências, as possibilidades de escrita e de leitura são múltiplas. Há uma poesia, aliás, uma literatura muito marcada pela experiência de um corpo racial, né, de um corpo negro, escrito por autoras e autores negros, por pessoas negras, em Portugal, em curso nesse momento. Talvez o maior expoente seja de Jaimília de Almeida Pereira, né, o Esse Cabelo, mas nós temos, por exemplo, a Raquel Lima, nós temos, por exemplo, a Yara Monteiro, nós temos esses corpos, por exemplo, que vão habitando a obra do Ricardo Adolfo, não é? Esses corpos da crise, da troika, não é? São os corpos mais empobrecidos, são os corpos que a gente não sabe direito se são brancos, se são negros, porque a pobreza atingiu a todos, né? O empobrecimento atingiu a todos, né? Mas são corpos que, por exemplo, são corpos de prazer. É bom lembrar disso, né? Que tanto esses corpos que eu percebo agora nessa literatura de assinatura negra produzida em Portugal, por pessoas negras portuguesas, é sempre bom lembrar, eu faço questão de frisar isso, são corpos que se querem em liberdade. Querem o direito de serem gays, querem o direito de serem negros, querem o direito de serem o que quiserem, né? Até de não serem, que é importante dizer isso, né? A gente também tem aí, nessa história toda, o direito de não ser nada, ou ser tudo, já diria a pessoa. Emerson, obrigada. De nada.